Fala, meu povo amigo, meu povo querido, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta terça-feira, amanhã Botafogo e Defensa pela Copa Sul-Americana. Vou fazer aqui um conteúdo com muitas informações do nosso glorioso. Primeiro, um debate que a gente tem visto nas redes sociais. Com o Marçal ali em fase final de recuperação, já deve estar à disposição do técnico Bruno Lage para sábado contra o Flamengo. E Hugo, em uma fase maravilhosa, quem deve ser o titular do Botafogo? Na minha opinião, os dois. Isso mesmo. Os dois jogadores precisam jogar. E o que você pode fazer com isso? Ainda, nós estamos com partidas intercaladas, né, no Campeonato Brasileiro. Um jogo no meio e outro jogo no final de semana. Mas daqui a pouco, nós teremos 2 partidas por semana. E o que vai acontecer? O Botafogo vai precisar do seu elenco. Vai precisar que as peças estejam bem. Para que o técnico Bruno Lage ele possa rodar o elenco ali, por exemplo, em um jogo. A gente pode segurar aqui um pouquinho o Marçal, segurar o Eduardo e segurar o Tiquinho. Pô, beleza. Então você tem ali para colocar na esquerda o Hugo, para colocar por dentro o Diego Hernandes ou Lucas Fernandes e no comando de ataque o Diego Costa. Você deixa esses 3 jogadores no banco. Você tem que ter peças no seu elenco. E no meu ponto de vista, com a lateral esquerda é isso. Se você vai pegar um adversário que talvez seja um pouco mais forte pelo lado direito de ataque deles e nosso lado esquerdo de defesa em relação à parte ofensiva, vai com o Marçal, que marca um pouco melhor do que o Hugo. Se você vai enfrentar um adversário que vem para o estádio Newton Santos totalmente fechado e que de repente você construa mais pelos lados e tendo um lateral um pouco mais agudo, coloca o Hugo. Isso é elenco, meus amigos. E talvez seja o grande forte do Botafogo nessa temporada de 23. A força do elenco. O nosso elenco é muito forte. Tem gente ali que menospreza o elenco do Botafogo. Com todo respeito, é desconhecer muito futebol. Repito o que eu falei aqui. Temos 2 goleiros de nível. Um que pode ser convocado para a seleção brasileira a qualquer momento e outro que pode ser convocado para a seleção do Paraguai a qualquer momento. Na lateral direita, se você tivesse Rafael à disposição, você teria um jogador com uma experiência de Premier League, um atleta que está sendo observado pela seleção argentina, que é o de Plácido, e você tem jovens jogadores como Matheus Ponte, que foi o melhor lateral direito do Sul-Americano, do Mundial, aliás, do Sul-Americano e do Mundial Sub-20, e o JP Galvão, que é um jogador útil, que pode ser ali uma boa peça que o Botafogo tem. Na zaga, Adrielson e Cuesta, que são 2 jogadores de prateleiras altíssimas. Você traz o Bastos, que é um jogador com experiência no futebol europeu. E você tem o Sampaio, que é um jogador decente. Não é um craque, mas um jogador útil. O próprio Bruno Lage falou isso no último jogo, após a partida, na entrevista coletiva. Você vai para a esquerda, falei agora. Você vai para a posição de primeiro homem no meio campo, Marlon Freitas e Danilo. Danilo era titular até o jogo contra o Flamengo. Aí ele sente uma lesão, Marlon entra e domina o meio campo. Vai ali para a posição de segundo homem, Tietê e Gabriel Pires. Você vai um pouco mais à frente, tem Lucas Fernandes, que é um reserva que está em má fase, mas já jogou bem com a nossa camisa. Você tem o Diego Hernandes, que pode fazer aquela posição, e o Eduardo como titular, que é um jogador de prateleira acima. Você vai para as beiradas, à esquerda, Luiz Henrique e Vitor Sá. 2 jogadores agudos, 2 jogadores com características interessantes, cada um ao seu estilo. Vai para a direita, você tem Segovinha, Júnior Santos, que está em má fase, mas é um jogador útil. Você vai ali, pode colocar o Diego Hernandes aberto pela direita. E no comando de ataque, você tem Tiquinho, que é o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade. Diego Costa, que tem o teu histórico futebolístico, que é pica das galáxias. Aí você vai lá, Janderson, Matheus, Adamo. Você tem um baita do elenco. O elenco do Botafogo não tem jogadores que são estrelares, que contratam na grife. Talvez o Botafogo não tenha a Lacoste na sua grife, mas o que tem de jogadores de marca bem bacana, boa, aquelas camisas que você vai vestir a vida toda, é o elenco do Botafogo, com grandes peças, grandes jogadores, que a gente tem ali uma tranquilidade, que se o elenco perder um jogador, entra outro e dá conta do recado. Por isso que eu falo, se amanhã, contra a equipe do Defensa, houver a possibilidade de uma rodagem no elenco, do elenco jogar com time reserva ou misto, estamos bem servidos, porque temos bons jogadores. O que talvez peque, e isso é bom que o Lage está rodando, é que todo mundo está tendo um pouquinho de ritmo de jogo, que é o que atrapalha quando você coloca jogadores reservas. E por todos estarem jogando, isso é muito bom para todos nós. Quem ganha é a nossa estrela solitária.
Você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar e vai responder essa questão aqui embaixo nos nossos comentários. Eu recebo muitas questões aqui de vocês perguntando: pô, TF, o Botafogo vai continuar sendo forte todo ano, igual tá sendo esse ano, na busca pelo título brasileiro? A gente vai brigar todo ano agora na parte de cima da tabela? Creio que sim. É difícil você cravar que futebol é algo muito complicado. Mas quando você tem times que são organizados, que tem bons jogadores, que a situação do técnico é bem arrumada, você tem um padrão de jogo, esses times eles vão crescendo e vão se mantendo na parte de cima da tabela. Se você pega o que é o futebol brasileiro, são sempre os 6, 7 times que estão ali brigando na parte de cima. O Palmeiras, que hoje não tem um plantel tão forte, mas tem a força do grupo e do trabalho do Abel Ferreira, tá sempre brigando na parte de cima. O Flamengo, que é uma bagunça institucional ali na parte de futebol, opa, quase derrubou o microfone, e tem boas peças, troca de técnico a qualquer tempo, mas pela força financeira e dos nomes que possui, tá sempre brigando. O Fluminense, nos últimos 3 anos, virou uma equipe de ponta do futebol brasileiro e sul-americano, e sem ter ali jogadores estrelares, tem bons jogadores e montou um elenco, porque tem um trabalho a longo prazo. Você vai no Atlético Paranaense, a mesma coisa. Você vai no Fortaleza, a exceção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, é o terceiro Brasileirão que o Fortaleza briga ali na parte de cima da tabela. E é com o Botafogo. Às vezes a gente não vai ter força, de repente por circunstâncias, de brigar pelo título brasileiro, mas acho que vai ser algo comum para todos nós vermos o Botafogo sempre ali, no G6, G4, G3, G2, ou várias vezes também, brigando cabeça a cabeça pelo título brasileiro e também pelas competições sul-americanas. Espero nunca mais jogar a Copa Sul-Americana, seja a nossa última vez que estejamos disputando esta competição. Que a partir do ano que vem, o Botafogo seja um habitué na Copa Libertadores da América. Sendo um habitué nessa competição, que a gente, ano que vem, consigamos fazer uma boa fase de grupos, que o Botafogo suba no ranking da Conmebol para quê? Brigar por fases agudas. Se você passa na primeira fase e chega no mata-mata, dependendo do seu emparelhamento, você pode ir forte na briga pelo título. Competição de mata-mata tem essa situação, né? De você não saber onde vai cair no emparelhamento. Se o emparelhamento for bom, você se dá bem. Se o emparelhamento não for bom, você pode, de repente, no mata-mata, igual o Inter deu o azar. Pegou o River, mas foi muito bem e passou de fase. Você, de repente, tem um time que é fortíssimo e faz uma primeira fase ruim, acaba passando em segundo, e você, de repente, é o líder do seu grupo, melhor campanha da Libertadores, pega um Boca Juniors nas oitavas de final. Pode acontecer. Mas ver um Botafogo forte anualmente é isso que vai começar a acontecer agora. É ter um Botafogo brigando sempre, lutando sempre por títulos e por coisas melhores. É isso que a gente está vendo hoje no Botafogo, e se Deus quiser, será algo bem constante na história do nosso clube. Preparem. Aquele tempo de vacas magras acabou. Agora é a vez do Botafogo forte. Podemos ter uma temporada ruim? Claro. Times grandes, fortíssimos, como o Grêmio, já foi rebaixado, porque não encaixou nada naquela temporada, com salários em dia, tudo certinho. O futebol é muito complexo, mas a partir de agora, acho que a gente tem que se acostumar sempre a ver o nosso Botafogo lá em cima, o nosso Botafogo brigando, e isso é muito bom pra gente, né? Sofremos muito. Tá na hora da gente sorrir um pouquinho. Como o pessoal fala, né? Comemos muita carne dura. Agora tá na hora de comer picanha, né? Tamo junto, gente. Um abraço. Beijo. Pelas 8 volto com o nosso Noite Alvinegra. Valeu e fui. Tamo junto.